Opa! E aí, beleza, pessoal? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal, Cronos Trader aqui. Pessoal, eu vou falar hoje a respeito de estruturas importantes no mercado. Esse é um dos pontos fundamentais que a gente pode associar à nossa leitura para que a gente possa encontrar os pontos de referência. Quando a gente fala assim, os pontos de referência, onde pode haver intenção compradora ou vendedora dentro do mercado financeiro. Então, assim, para quem está estudando aqui no canal já há algum tempo, já entende que eu falo muito a respeito das estruturas de mercado e das tendências que nós temos aí também disponíveis. Tendência primária, secundária, terciária e a tendência que eu chamo de quaternária, que é do candle, candle a candle. Beleza? Então, assim, é preciso ter uma compreensão de todas essas tendências para poder saber o grau de importância de cada uma delas, ou seja, os pontos importantes percentuais do preço, para que a gente possa encontrar o melhor ponto de trade. Então, compreendendo essas tendências, você vai conseguir saber os pontos relevantes dentro do seu intraday ou mesmo para swing trade. Tempo gráfico não importa, tá bom, turma? A leitura sempre vai ser da mesma forma. Então, assim, se você é novo no canal, já fica como instrução o seguinte: já tem conteúdo no canal aí para que você possa ser consistente no mercado financeiro, certo? Então, dentro do canal aqui do Cronos Trader, você vai encontrar estratégias de entrada do mercado, os gatilhos, sinais de entrada, como identificar sinais de entrada, como utilizar a projeção de Fibonacci, como você operar um FVG, que são as lacunas de valor justo, a parte de dinheiro inteligente, certo, pessoal? A parte de liquidez, você vai ter toda uma compreensão de como você operar o mercado financeiro. Então, na verdade, esse conteúdo que tem aqui para vocês disponível gratuitamente, ele é uma mentoria, perfeito? Então, às vezes é bom dar uma maratonada, porque tem muito conteúdo, certo? E a compreensão do Price Action detém muito conteúdo, pessoal. Certo? Basta você pegar um livro aí de Al Brooks, você vai ver que tem vários volumes que falam a respeito do Price Action. Então, assim, e se você tiver já dentro do canal já há algum tempo e não está alcançando ainda assim a consistência, eu mesmo assim, pessoal, disponibilizei também a parte da mentoria. Restam algumas poucas vagas aí para vocês, tá ok? Para essa nova mentoria que eu comecei esse mês agora, restam algumas vagas. Então, se alguém tiver interesse, pode entrar em contato comigo. E está sendo fornecido para vocês aqui um cupom de desconto de 65%, tá? Eu não ia falar não, estava falando só para quem entra em contato, mas já vou dizer aqui, tá ok? Então, assim, aguardo aí quem tiver interessado. Agora, sem delongas, entrando aqui na parte principal, e eu vou ensinar para vocês como que vocês podem encontrar essas estruturas importantes de mercado, certo? Então, assim, eu falo muito a respeito daquilo que o pessoal chama de microtendência. Na verdade, é uma tendência chamada de tendência terciária. Essa tendência terciária, ela é a formadora de movimentos longos, de pullbacks também. Então, a gente vai sempre encontrar no mercado determinadas estruturinhas pequenininhas assim, né, que podem subir, que podem começar a cair. Pessoal, a leitura desta tendência pequena, ela é fundamental para você saber o lado que o mercado está andando naquele momento, beleza? Não é naquele dia. Porque como a gente tem essas várias tendências, muitas vezes a gente olha aqui de baixo para cima, a gente fala assim, o mercado está em tendência de alta. Está em tendência de alta você analisando uma situação de um tempo gráfico maior. Você está analisando aqui todo um período da manhã, todo um período da tarde, um período dentro de um dia para o outro. Só que, no momento, às vezes o preço está rompendo fundos. Então, se você não ficar atento a esta tendência menor, você não vai ter uma noção de onde o mercado vai. E agora que entra, aonde teremos os nossos pontos principais e importantes. Essa tendência pequena, pessoal, ela constrói a tendência secundária. E a tendência secundária ela é demasiadamente importante para a nossa leitura dentro do intraday e do extraday também, vamos falar assim, o intraday e o extraday, né? Na verdade, em qualquer tempo gráfico que você utilizar, esse material que vocês vão ver aqui hoje, ele vai ser de suma importância para você saber se situar ou saber os pontos importantes de mercado. Então, assim, quando você tem aquela tendência pequena, só existem duas formas de você caracterizar um ponto importante do mercado para falar assim, agora eu tenho uma tendência secundária nessa região, ou seja, eu tenho uma tendência mais forte do que a própria terciária, ou do que o próprio candle a candle. Como que você identifica essas regiões? Pessoal, muito simples. Você vai encontrar que o mercado fez assim, ó, para gente, um pivô de baixa, chegando a determinado ponto qualquer, e a outra circunstância que você vai ter, isso que eu falo no movimento em ascensão. O outro ponto que você pode pensar em olhar aquela região com certo interesse, ou seja, existem os interesses compradores e vendedores e eles são demarcados por esses tipos de movimento, turma. Então, por exemplo, esse mercado subiu. Quando ele sobe, ele me deixa esta região como uma região importante. Muito se fala sobre assim,
tem que fazer uma compra de teste de topo rompido. Mas qual é o fundamento que nos traz o pensamento para isso? Certo? São essas realizações que o preço fez e esse interesse comprador a partir de movimentos que você vê claramente no mercado, como um pequeno pivô de baixa. Então, esse é um dos primeiros pontos que a gente tem que analisar para falar, isso aqui é uma tendência secundária. É que você vê este movimento em zigue-zague, beleza? Então, vamos supor que ele tenha findado aqui. Este é um dos modelos para você identificar uma tendência secundária. Qual que é a outra forma de você identificar? Porventura, o preço pode fazer uma pequena retração de tendência terciária. Perceba que não vai ter movimentações aqui estruturais, vai ser apenas uma retração lisa, como essa aqui. E de repente o preço vem, viola esse fundo aqui, certo? Mas ele não rompe de fato, ele faz apenas uma varredura de liquidez, certo? Vem buscar uma região interessante. Os traders do varejo, né, normalmente são estopados, né, nessas regiões. Eles vêm cá, cria uma disposição compradora, estopa o pessoal aqui e torna a subir. Quando ele faz esse tipo de movimento também caracteriza uma região de interesse. Então só tem duas formas de você identificar no gráfico essas regiões de interesse de secundária, de uma tendência secundária. Será através de uma formação de pivô, perfeito, pela tendência terciária, ou através da violação de um fundo. Pode ser uma violação, não precisa ser um rompimento de fato, tá ok? Então ele viola o fundo e torna a subir. Você já pode marcar essas regiões, que elas serão regiões preciosíssimas para a gente aguardar ali que o preço nos dê um sinal comprador ou vendedor. Então eu expliquei as duas formas, agora vamos dar uma olhada no gráfico, tá? Para que fique muito claro isso daí. Em consonância com essas informações de secundária, no final desse vídeo aqui, pessoal, eu já vou abrir um espaço para começar a explicar a respeito daquelas projeções do que eu trouxe outro dia aqui no canal, que é a respeito da Fiboquant, para você utilizar a Fibonacci de forma a analisar percentuais quantitativos. Então vocês vão entender primeiro a estrutura que vocês têm que projetar, para depois, quando vocês forem utilizar essa Fibonacci, no final eu vou falar para vocês um pedacinho já dela, mas vai ficar para um próximo vídeo, essa questão de como utilizar a Fibo em si, mas eu já vou abrir um espacinho para ela. Então primeiro, vocês têm que entender no gráfico essas tendências secundárias. Elas são as tendências mais importantes. Elas nos darão os trades maiores, beleza? Para quem quer uns trades maiores, né? Elas são as de suma importância. Então, olha só. Eu vou pegar aqui um movimento qualquer, por exemplo. Esse dia aqui é dia de 16 de junho. Estamos aqui no mini índice, tempo gráfico de 5 minutos. Eu vou mostrar nos 5 minutos, pode ser qualquer tempo, mas eu vou pegar nos 5 minutos. Então, o que a gente observa nesse dia? Nós observamos claramente o mercado, ó, fazendo pequenos topos e fundos. Tudo isso é movimento terciário. A gente não teve violações de fundo, são movimentos terciários. Tivemos pivô de baixa? Não, movimentos terciários. Agora eu vou aproximar o gráfico aqui para vocês entenderem, quando eu falo para vocês, um movimento que ele cria através da formação de um pivô ou de um gatilhozinho que venha violar um fundo anterior. Aqui ele não violou, perfeito? E deu continuidade à tendência. Então aqui ele criou uma tendência terciária. Quando chega aqui na frente, olha bem o que esse preço faz aqui para a gente, olha. Por minúsculo que seja, ele fez um pivôzinho de baixa, perfeito? Então, fazendo esse pivôzinho de baixa, o que a gente vai ter aqui? Um movimento secundário. Então, ele fez uma tendênciazinha terciária, fez. Então, nós temos aqui um topo e um fundo importante, com certeza. Ele rompe esse topo, ele provavelmente pode provocar compras acima desse topo. Bem como esse fundo, se não romper, o mercado pode não mudar o seu viés. Então nós encontramos aqui um fundo e um topo importante. A gente vem aqui, marca essa região, marca o topo também. A partir do momento que o mercado romper esse topo, nós podemos aproveitar sempre que o preço retornar a essa região para comprarmos. Então o preço pode provocar gatilhos de compra aí, Luciano? É isso que você está falando? Sim. É uma zona importante? Outras coisas, pessoal, que eu sempre observo no gráfico são suas regiões de order block também e também FVG. Então, se eu percebo que numa região dessa fica um FVG, eu marco também, tá? Por que eu marco? Porque pode acontecer um interesse comprador quando o preço adentrar aqui. Eu posso pensar em compras? Posso pensar em compras, beleza? É uma região interessante. Agora, em suma, quando você vai ver a questão de regiões de valor,
Normalmente elas se condensam no fundo nas regiões que abrangem o candle referência e um candle gatilho. Beleza? Nós tivemos a aula passada explicando para vocês o que são os gatilhos. Por exemplo, nessa situação, nós tivemos um gatilho de compra fechando acima. Então, nós tivemos aqui um gatilho real, que eu chamo, beleza? Para uma entrada. Mas vamos lá, o que eu quero que vocês entendam é a tendência secundária sendo formada. Quando você chega aqui em cima, vamos lá, ó, eu posso marcar esse fundo, posso marcar esse fundo. Quando chegamos aqui em cima, vamos continuar só com os movimentos que o mercado nos deu. Ó. Quando ele faz esse tipo de movimento, este fundo nem este fundo serão importantes. Porque, ele fez um pivô de alta. Não é isso que caracterizará como um fundo importante, mas sim todo um movimento extensivo que possa provocar, como aqui atrás, ó, um fundo, um topo. Eu não tenho um topo aqui e um fundo aqui? Então, a hora que violar esse fundo, eu terei aqui um pivô de baixa. Então, se eu for desenhar um pivô de baixa aqui, deste topo, nós temos esse fundo e nós temos esse fundo. Eu sei que eu tenho esse desenho inside aqui. Se esse mercado vem e viola este fundo, pessoal, não significa para nós que aconteceu um pivô de baixa. O pivô de baixa só vai acontecer quando, da mesma forma que aconteceu aqui, ó, fundo, topo. Eu preciso que este fundo seja violado. Eu preciso que este fundo seja violado. Então, esse pivô de baixa, ele de fato aconteceu quando esse movimento fez bem aqui, ó, esta violação. Então, se eu for desenhar de uma forma secundária agora, como que eu poderia desenhar essa tendência, Luciano? Você pode desenhar daqui até aqui e até aqui, ó. Um formador de um fundo de secundária aconteceu e de um topo de secundária aconteceu. Se o mercado não romper topo, ele pode provocar uma queda. Mas quando é que ele muda de fato? Pelo menos para você ter uma venda um pouco mais segura, pessoal, que ele rompa esta região aqui, ó, do fundo de referência dessa tendênciazinha que formou aqui uma secundária. Ele é um fundo de referência. Normalmente, quando o mercado rompe um fundo de referência de uma secundária, turma, ele vem buscar alguma região importante para baixo. Entende por que é importantíssimo e salutar para você operar dentro do intraday ou mesmo no swing trade, compreender essas regiões? Então, por exemplo, eu estou percebendo que aconteceu essas compras no teste desse topo, mas eu estou percebendo que o mercado não rompeu topos lá de fato. E agora ele vem cá, ó, tentando romper esse fundo. Pode ser que ele não tenha mais interesse comprador nessa região. Não significa que o mercado reverteu a tendência totalmente, pessoal. Porque uma coisa é este fundo que nós consideramos como fundo de referência. Ele promove muitas, e na maioria das vezes, vendas assim que é rompido, assim como um topo de referência também. Porém, nós temos aqui, ó, um fundo um pouco mais importante que fica anterior a esse movimento todo. É como se a gente olhasse aqui, ó, candles que se consolidaram nesse ponto aqui. E aqui nós temos um fundo anterior que, se for rompido, aí sim o mercado muda esse viés totalmente com muito mais força. Porém, o fato é, e gravem isso, que se este fundo for rompido, a partir disso nós já podemos operar vendas, tá? Isso é uma realidade. Não significa que o mercado às vezes vai reverter a tendência macro, mas já é possibilidade de vendas. Eu já fico muito esperto porque eu faço muitas vendas assim, os alunos fazem muitas vendas assim, e qualquer pessoa pode fazer venda assim. Tem que saber compreender o movimento do preço quando ele vir aqui para cá novamente e voltar. Então, nós temos fundo marcado, tá aqui, ó. Beleza? Então, nós temos aqui novamente uma nova tendência sendo construída e totalmente secundária. Olha só, todo esse movimento aqui, ó, ele é um movimento terciário, perfeito? Ele chega a construir para a gente aqui, ó, topos e fundinhos. E sempre que você tiver um topo em zigue-zague construindo aqui, ó, eu quero mostrar para vocês é isso aqui. Por mais que seja no meio do gráfico e da descida, se você por um acaso em alguma região aqui, ó, você tiver um movimento que fez um fractal, criando topos e fundos, percebe que você tem aqui, ó, um pivôzinho de alta também? Então você pode marcar essas regiões e elas precisarão em um futuro ser rompidas. Se elas não forem rompidas, pessoal, esse mercado volta a cair. Perdão. Aqui no canal tenho a compreensão e fiz aí um vídeo para trás nessas semanas aí anteriores a respeito do candle stop. Por incrível que pareça, tem muita gente que considera isso aqui, ó, rompimento de topo. Isto não é rompimento de topo. O rompimento de um topo ou de um fundo só ocorrerá mediante
o rompimento do seu candlestop. Até que aconteça o rompimento do seu candlestop, essa busca acima dessas zonas, sem seu rompimento, será interpretada apenas como busca de liquidez, certo? Então, numa região de topo desta, o preço não pode começar a dar o quê? Gatilhos de venda. Gatilhos de venda. Se ele der gatilhos de venda acima desse topo, sem romper o candlestop, galera, o mercado pode voltar a cair. O candlestop simboliza e sinaliza apenas uma busca por liquidez. Perfeito? Então, se você tem um topo deste e após esse candle verde surge um outro verde aqui, ó, ainda assim não seria o rompimento deste ponto aqui. O rompimento só acontecerá quando este candle, que é formado todo fora, tiver uma violação em sua máxima. A partir daqui, este mercado de fato rompeu esse topo. Até aqui pode ser só uma busca de liquidez. Ele pode engatar um gatilho de venda aqui, ó, e roer mundo abaixo, estopar todos os traders de varejo. Aqui em cima, pessoal, é onde ficam os traders de varejo. Beleza? Então existem, assim, sem querer delongar muito no vídeo aqui, senão vai ficar muito extenso. Dentro do mercado, pessoal, existe essa como que se fosse dividido em três partes, certo? Os bancos e instituições e os traders de varejo. Então, os traders de varejo normalmente são esses que são estopados, porque tem um stop colocado muito curto, trabalha com stop financeiro muitas vezes, ou mesmo com a questão do candle stop. Quem trabalha com candle stop, trabalha de uma forma técnica, com seu stop loss, ok? Mas só para abrir um preâmbulo aqui, para poder entender que quem vai ser estopado aqui, ó, é os traders comuns de varejo. Tipo, eu, você e qualquer um. Se não tiver essa compreensão, literalmente é estopado. Então, rompeu o topo lá? Ainda não rompeu. Então, a tendência secundária que havia aqui embaixo, rompida, que ela rompeu o candlestop. Lembra desse fundo de referência? Quem foi o candlestop desse fundo? Não foi esse candle, não foi nem desses candles. Ó. É o candle que apareceu aqui no horizonte. Ó. Esse aqui foi o candlestop. Ó. Só para poder já a gente flagrar ali, ó. A gente marca a região do fundo de referenciazinho. O candlestop, ele tem que ser formado todo fora e ele não pode estar coberto. Eu estou percebendo que esse cara aqui, o candle 68, ele tem esse pavio até embaixo e ele está tocando a região deste fundo. Muita gente quer interpretar esse cara como candlestop. Esse cara não é o candlestop, turma. O candlestop veio ser esse cara aqui, o 84. Formado todo fora, no horizonte ele aparece aqui, ó, só um pedacinho do pavio dele e ele não toca a região. Se esse cara for rompido, a tendência secundária a partir daqui, ela virou, perfeito? Então, por mais que você faça uma compra aqui embaixo, por ser uma tendência de relevância, esse ponto, né? E você faz essa compra, se o mercado não superar a sua tendência secundária novamente, ele volta a cair. E a superação estará além do candle stop. Então, aqui até mesmo, poderia pensar nesse gatilho de venda aqui, ó. Perfeito? Porque o mercado não rompeu o topo. Ele pode continuar rompendo fundos aí. Mas o que eu vou falar agora no finalzinho, pessoal, não é nem isso. Eu sei que já ficou bem explicada a parte de tendência secundária. Agora falando sobre um pouquinho a Fiboquant, ok? Algumas pessoas especularam como que utiliza isso, né? Então assim, ó. Você vai ter a Fiboquant e você vai utilizar as tendências secundárias para a sua projeção. Então se eu percebi que lá está o topo e aqui está o fundo dela, eu clico, certo? Mas isso aqui vai ser o próximo vídeo, só para adiantar vocês. Então, essa Fiboquant, ela nos dará as posições onde o mercado pode exaurir sua força, seja de venda, seja de compra. Então, na parte de venda, muitas pessoas buscam como alvo até mesmo da sua venda, região de 100%. Observa aqui, ó. Só que eu quero dizer para vocês quais são os pontos exaustivos do mercado. E isso aí eu vou abranger no próximo vídeo, tá ok? No próximo vídeo. Mas vocês já tem que estudar desde aqui para compreensão da secundária. Senão, quando chegar no próximo vídeo, pessoal, vocês não vão compreender. Então, a secundária, sempre que tiver um movimento em pivô, certo? Numa ascensão, ou você tem uma ascensão com topo e fundo aqui, ó, e ele viola um fundo. A partir disso, você já também tem essa região. Se por um acaso o mercado volta aqui, ó, e torna a cair, você já tem esta projeção para você querer especular, beleza? Mas vamos lá. Vamos lá. Então, eu tenho essa projeção, eu tenho minhas regiões de exaustão aqui para baixo, onde eu posso inclusive pensar em compras, utilizando o quê? Ação do preço. Mas isso aqui vai ser tema do próximo vídeo, tá ok, pessoal? Agradeço a todos aí pela paciência, tá ok? Estudem essas tendências secundárias e observem elas no mercado.
elas são de suma importância para nossa leitura, não somente aqui dentro do intraday, tá? Para swing trade é a mesma coisa. Quem quiser analisar o gráfico no tempo diário, no tempo de 5 segundos, 15 segundos, pessoal, não importa o tempo gráfico. O que eu ensino para vocês aqui é algo totalmente revolucionário, onde você não vai ficar engessado com nada, beleza? E o tempo gráfico que você operar, que você quiser operar, você vai operar com tranquilidade, beleza? Não importa qual vai ser o tempo gráfico que você vai operar, a leitura sempre será a mesma. Essa é a grande vantagem do curso que eu disponibilizo para vocês, inclusive do conteúdo aqui também no canal, ok? Então, se você não é inscrito, aprecia Price Action, chega junto aí que você vai ter eu tenho muito para ajudar vocês aí que tiver alguma dúvida, ok? E se quiser dar um feedback, coloque aí nos comentários aí, dúvida, seja o que for, tá ok, pessoal? Forte abraço, não esquece do like, tamo junto, excelente final de semana e uma boa semana para todos nós. Valeu!